Bom, a nossa aula já está sendo gravada. Boa noite oficialmente, gente. Vamos começar com enquanto o pessoal está entrando, eu vou só rememorar com vocês o nosso projeto, certo? Todo mundo conseguiu pegar os slides que eu compartilhei sobre a ABNT? Chegou para vocês aqueles slides? E também a aula, claro, a aula que a gente gravou na semana passada. Todo mundo conseguiu ter acesso? Hein, gente? Vocês tiveram acesso aos slides da aula passada? Beleza, Mônica. Valeu por responder, tá? Então, deixa eu só colocar aqui o nosso projeto para a gente relembrar rapidamente o que são os tópicos que eu tenho que mostrar para vocês. É isso aqui que eu quero mostrar. Vocês estão vendo aí a minha tela, gente? Agora eu preciso que vocês falem, que como eu estou aqui na minha tela do Word, eu não vejo o chat. Estão vendo aqui minha tela? Sim, Ju. Beleza. Então, eu vou baixar aqui para os tópicos, tá? Que vocês vão me entregar, certo? Bom, a introdução eu vou deixar para falar por último, tá? Porque o que eu quero que vocês se debrucem nessas próximas semanas, objetivos vocês já me entregaram, justificativa também. Bom, é revisão teórica e metodologia. Como a gente falou um pouco na aula passada, né, sobre a BNT, o que é revisão teórica, essa parte do trabalho de vocês? É isso que está vendo aqui em vermelho aqui, né, falando o seguinte: o que já foi escrito sobre o tema? É nessa área que vocês vão trazer as informações que vocês já têm a respeito de artigos, de monografias, dissertações, teses, se for o caso de livros, tá? Que vocês já estão fazendo o levantamento. Sejam livros que vocês já, livros, textos, artigos, que vocês já tenham lido ou estejam lendo, ou aqueles que vocês sabem da existência e que vão dizer que ainda irão lê-los para a pesquisa, certo? Então, ó, na revisão teórica, é onde vocês vão colocar o seguinte, ó, parte dessa premissa, que pesquisa alguma parte hoje da estaca zero. Como eu falei, por mais, não diria inédito, mas por mais raro que seja o tema que vocês escolheram, né, alguém já escreveu alguma coisa sobre aquela temática, né? Talvez não com a especificidade com as quais vocês estão querendo se debruçar, mas já tem algo escrito sobre. Então, é o momento de vocês mostrarem a pesquisa que vocês estão realizando, tá? Mesmo que exploratória, isto é, de avaliação de uma situação concreta desconhecida em um dado local, alguém ou um grupo em algum lugar já deve ter feito pesquisas iguais ou semelhantes ou mesmo complementares de certos aspectos da pesquisa pretendida. Então, alguém já escreveu alguma coisa sobre alguns dos elementos, sobre todos os elementos, enfim, das pesquisas de vocês. Uma procura de tais fontes documentais ou bibliográficas torna-se imprescindível, olha aí a palavra, tá? Para que não haja duplicação de esforços, exatamente para que você não repita mais do mesmo, é onde você vai ler o que as pessoas já escreveram sobre, e aí você vai ver como você pode dar uma nova perspectiva, como você pode trazer um novo viés, como você pode dar uma contribuição a mais para aquela temática, certo? E aí vem o seguinte, ó, a citação das principais conclusões a que outros autores chegaram permite salientar a contribuição da pesquisa realizada, demonstrar contradições ou reafirmar comportamentos e atitudes, tá?
isso mostra a gente, do mesmo jeito que você justificou lá na justificativa a importância do seu tema, a revisão teórica mostra que ele tem fundamento, que ele tem substância, que vocês vão buscar apoio em outros trabalhos, ou seja, o tema que vocês escolheram, ele é possível de ser realizado justamente por isso, porque você está se baseando, né, em pesquisas bibliográficas, alguns de vocês vão somar a pesquisa bibliográfica, a observação de campo, ou a pesquisa em campo, enfim, certo? Mas a revisão teórica, ela é a base do trabalho de vocês, tá? E aí aqui vem alguns tópicos que vocês devem observar na hora de realizar a revisão teórica de vocês, certo? Então, vejam só, não é que vocês vão colocar esses tópicos como tá aí, não, tá? É do mesmo jeito como a gente viu na justificativa, como a gente viu, né, em outros elementos do trabalho de vocês, não são tópicos, tá? Isso tem que conter no trabalho, de forma, né, de texto corrido de forma diluída. Aí, ó, primeiro de tudo, a literatura indicada deverá ser condizente com o problema em estudo. Então, não adianta você estar pesquisando sobre, sei lá, educação infantil e trazer autores que não falam nada de educação infantil. Falam de educação, mas de uma outra perspectiva, né? Somente para dizer que tem mais autores no trabalho de vocês, tá? Os trabalhos escolhidos, os textos, tudo que vocês estão trazendo para dar base ao trabalho de vocês tem que ter relação com o tema que vocês escolheram, tá? Citar literatura relevante e atual sobre o assunto a ser estudado. A gente sabe que a gente tem os teóricos, né, mais clássicos da educação, os bambambãs, né? Piaget, Vygotsky, Morin, Ausubel, o próprio Freire, né, entre tantos outros, né? A galera que faz de alfabetização, né? Então, vocês, tudo bem trazer esses autores clássicos, mas tentem também trazer pesquisas mais atuais. E para essas pesquisas mais atuais, vocês conseguem encontrar material, como eu indiquei para vocês, né, nas monografias, nas teses, nas dissertações de trabalhos, né, do pessoal que está publicando e escrevendo todo ano. Então, tem trabalhos mais recentes sobre isso, certo? Apontar alguns dos autores que serão consultados. Aí você pergunta, Ju, eu já levantei, tenho mais de 10 referências. Eu vou esmiuçar, eu vou detalhar as 10? Não. Tá? Você destaca os principais, como ele coloca aí. Apontar alguns dos autores que serão consultados. E aí vocês colocam. Para além desses autores, depois que vocês, né, abordarem os autores que vocês selecionaram, digamos assim, os principais, tá? Vocês podem dizer que, além desses, também iremos ler fulano de tal, beltrano de tal, cicrano de tal. Então, lemos fulano de tal, ou seja, que vocês mostrem que vocês têm um conhecimento legal, tá? Do tema de vocês, certo? Demonstrar entendimento da literatura existente sobre o tema. É isso que eu falei. O ideal é que vocês já tenham lido o material que vocês separaram, né? Mas eu imagino que a maioria de vocês ainda estão nesse processo, tanto de levantamento bibliográfico, quanto da leitura do mesmo, certo? Então, os que vocês leram, vocês apontam, e os que vocês ainda pretendem ler, vocês também apontam. Mas aí é legal que pelo menos vocês leiam, se for um artigo, que vocês leiam um resumo do artigo, se for uma dissertação, uma tese, uma monografia, que vocês leiam pelo menos a introdução desses trabalhos, para vocês terem uma clareza do que irão ler, porque vocês podem ter separado um tema, um artigo para ler, que se você, o tema parece que tem a ver com o meu, mas na verdade não tem nada a ver. Então, para mostrar que vocês conhecem as fontes que vocês vão utilizar, tá? Alguém tem alguma dúvida? Que eu vi alguém ligando o áudio aí? Alguém tem alguma dúvida até esse momento? Tá, então vou prosseguir, certo?
Olha aí a questão, lembra que eu falei na aula passada de ABNT sobre as citações, ensinei os tipos de citações que existem, mostrei para vocês como vocês devem fazer quando a citação é direta longa, quando é direta curta, quando é indireta, e até mesmo citação de citação, tá? E aqui tem uma ressalva para vocês que eu também fiz na semana passada. As citações literais, ou seja, as citações diretas, deverão aparecer sempre entre aspas ou caracteres em itálico, indicando a obra consultada. E aí fala, inclusive em caixa alta aí, tá vendo? Em letras maiúsculas. Cuidado com o plágio, tá? Eu falei para vocês. É massa, é importante a gente usar o máximo possível de informações das nossas fontes, né? Não é vergonha nenhuma citar autores, citar fontes, tá? Mas tem que também ter muito cuidado em não colocar as devidas referências que está aparecendo aí, ó. As citações devem especificar a fonte. Então, o autor, como eu falei para vocês, né? O autor, o sobrenome dele maiúsculo, tá? O ano da obra e posteriormente a página, tá? Tudo isso entre parênteses. As citações e paráfrases, que são você usar a frase da pessoa, deverão ser feitas de acordo com as regras da ABNT, certo? Que foram as regras que a gente trabalhou na aula passada. E citações literais, usar a fonte em tamanho menor, tá? Gente, revisão teórica, revisão bibliográfica. Tem alguma dúvida? Por favor, se coloquem agora. Alguém tem alguma dúvida? Ju, Mônica, eu só queria fazer uma perguntinha. A quantidade de páginas do pré-projeto é quanto mesmo? Você falou, é 10, é? São 10? Se você só, por exemplo, se você só utilizar uma página para cada um dos tópicos, sim, dá em torno de 10 páginas. Mas, por exemplo, a justificativa, a introdução, a própria revisão teórica, pode ser que elas fiquem maiores do que uma página. Fiquem uma página e meia, uma página e um terço, certo? Aí pode aumentar. Mas, no mínimo, o projeto ele tem que estar com umas 10 páginas, tá? Certo. E E o também TCC, Ju? o TCC, como no de vocês é um artigo, tá? Então, é de 15 a 20 páginas de texto, tá? Então, de texto escrito, tem que ser de 15 no mínimo e no máximo 20 páginas, tá? Porque por que eu tô falando de texto? Porque a gente viu semana passada, os elementos pré-textuais não contam, nem os pós-textuais, mas de texto mesmo, desde o início, né, da introdução até a referência, até as considerações finais, 20 páginas. Ou 15, Certo. mínimo, 20 máximo, tá? Certo, Ju. Obrigada, Ju. Nada, gata. Gente, entendido sobre revisão teórica? E depois eu vou conversar com cada um de vocês, tá? Revisão teórica foi isso. E agora, o próximo tópico que vocês também vão me entregar, vocês vão me entregar 2 tópicos agora, tá? É justamente a metodologia, tá, gente? Como assim? O que é a metodologia? É o caminho do método, ou seja, como fazer o trabalho, como vocês irão realizar o trabalho de vocês. Mais uma vez, lembrando, como a gente está falando de um trabalho que ainda será realizado, porque isso é um projeto de algo que vocês vão concretizar no próximo semestre, que é o artigo, o TCC. Então, tem que estar tudo no futuro. Realizaremos, faremos, pesquisaremos, visitaremos, certo? Sempre no futuro, tá? E o que é que tem que ter na metodologia? Olha aí. Ela deve descrever sucintamente o tipo de pesquisa a ser abordado. Se vai ser uma pesquisa bibliográfica, se vai ser uma pesquisa documental, se vai ser uma pesquisa de campo, entre outras, tá? E pode juntar também, como algumas pessoas vão fazer, tanto pesquisa bibliográfica quanto vai ser aliado à pesquisa de campo. Aí coloca lá, escreve direitinho como é que vocês vão realizar isso. Vai ser visita em escola, vai ser aplicação de questionário, vai ser entrevista, né? Pelo menos o que pode ser que uma ideia do que vocês querem fazer,
Se vai ser concretizado dessa forma mesmo, isso vai variar um pouquinho, até porque a gente não sabe como é que estaremos no próximo semestre em relação à questão, né, do isolamento, das quarentenas, enfim. Né? Então, a gente tem que vamos trabalhar positivamente, acreditando que no próximo semestre as coisas já estarão voltando um pouquinho, né, mais à normalidade, certo? Outra coisa, vocês têm que delimitar, né, e descrever os instrumentos e fontes escolhidos para a coleta de dados, como eu falei. Se vão utilizar entrevistas, formulários, questionários, se vocês vão buscar alguma questão em legislação, essa questão de doutrina, jurisprudência, é porque é para outras áreas também, certo? Não só para pedagogia esse projeto, tá? Indicar o procedimento para a coleta de dados, que deverá acompanhar, né, o tipo da pesquisa selecionada. Isto é, você tem que me dizer, se for uma pesquisa bibliográfica, vocês têm que dizer qual é a proposta de seleção, por que vocês escolheram, né, aqueles determinados livros, tá? Então, vocês vão falar um pouquinho se ela foi seletiva, vocês selecionaram, se ela foi crítica, certo? Se vocês irão realizar uma crítica da bibliografia, né, que vocês pesquisaram, ou se ela vai ser reflexiva, tá? Vocês vão fazer, né, tirar conclusões em cima das pesquisas que vocês estão fazendo, e se ela vai ser analítica, ou pode ser várias coisas ao mesmo tempo, tá? Vai ser muito daquilo que vocês querem fazer com o trabalho de vocês, certo? Para a pesquisa experimental, se você for fazer algum tipo de experimento, de teste, isso é mais para a área de saúde, exatas, não é muito no nosso caso. E para a pesquisa descritiva, tá? Indicar o procedimento de observação. Quem for fazer também uma pesquisa de campo, entrevistas, também tem que falar, né, que é uma pesquisa descritiva, que será realizada em X escolas, ou com X professores, ou com professores e pais, com gestores, enfim, tá? E dizer se vai fazer uma entrevista, né, oral para gravar, ou se vai aplicar um questionário, por exemplo, tá? E aí também é interessante listar os lugares onde vocês foram pesquisar ou estão pesquisando. Aí vocês podem, inclusive, ressaltar, né, que mediante a situação que a gente se encontra, fica inviável a ida a bibliotecas, a centros de pesquisa, ou até mesmo a escolas, e a pesquisa de vocês está toda, né, direcionada à internet, aos canais, né, científicos, acadêmicos. Vocês podem, inclusive, citar, né, os sites, aqueles sites que eu indiquei para vocês, da Cielo, o próprio site de educação, do programa de pós-graduação da Federal, enfim, entre outros, certo? E aí vocês dizem que é nesses lugares que vocês estão buscando os trabalhos de vocês, tá? E indicar outros recursos, caso seja necessário. Por exemplo, se você está fazendo pesquisa em jornais, em periódicos, em sites de internet, em blogs, enfim. Isso vai depender muito do tipo da pesquisa e do tema que vocês escolheram, tá? Então, não tem bicho de 7 cabeças. A metodologia ela é mais sucinta, normalmente fica numa página só, certo? Porque vocês vão ter que ser bem claros e objetivos naquilo que vocês querem, de como vocês querem realizar o trabalho de vocês, ok? Então, hoje eu vou conversar com vocês sobre a metodologia de vocês e a revisão teórica. Tanto é que eu pedi que vocês já tivessem, pelo menos, trouxessem ou tivessem no celular ou no computador, em mãos, enfim, né? Que vocês já conseguiram encontrar de materiais para o tema de vocês. Lembrando que escrevi a revisão teórica, eu não pesquiso mais nada, não, né? É importante vocês dizerem que o processo de levantamento bibliográfico, de pesquisas de texto, ainda está em andamento. Então, porventura, vocês irão ainda acrescentar mais leituras, né, para a realização do artigo, ok? Deixa eu voltar aqui agora para o Teams e fechar aqui o compartilhamento e voltar aqui para vocês, certo? Ô, Ju, é Mônica novamente. Diga, gata. O prazo da entrega do referencial teórico e da metodologia. Referencial e metodologia. Hoje é dia 25. Só um minuto, vou pegar aqui meu calendário. Hoje é dia 25. Aí tem um grupo de orientação hoje. Aí eu vou ter outro grupo na semana que vem, que é dia 1º de junho.
e outro grupo na outra semana, que é dia 8 de junho. Então, vocês vão me entregar no dia 15 de junho, certo? Até o dia 15 de junho, tá joia? Joia, gente. Então, assim, a gente tem bastante tempo, tá? Para vocês irem, né, caminhando no trabalho, na construção. Lembrando que, à medida que vocês construírem, aí vocês me mandam, aí eu dou uma olhada, devolvo para vocês, certo? Agora, por favor, façam aquilo que eu pedi para vocês. Não fiquem me mandando só o referencial solto no arquivo, só a metodologia solta em outro arquivo, não. Isso me deixa doida. Então, vocês peguem já o que vocês me entregaram, o que eu devolvi para vocês. Lembra que eu devolvi o que vocês me entregaram para a nota da primeira unidade? Com algumas observações, certo? Vocês vão construir o referencial, a revisão teórica e a metodologia ali, naquele mesmo. Aí, quando vocês me mandarem, aí vocês vão me mandarem de novo os objetivos de vocês, a justificativa, vai somar agora com a metodologia e com a revisão teórica, e o cronograma que vocês já fizeram também, certo? Então, por favor, não me mandem solto, manda, né, o arquivo todinho, porque o nosso trabalho é justamente esse, é ir construindo esse trabalho, tá? Então, quando vocês forem me mandar, manda naquele formato, certo? Para ficar mais organizado. Entendido, pessoas? Pronto. Então, agora eu vou conversar, né, pontualmente. Pela nossa ordem aqui, seria Valquíria e Cleitiane. As duas, ou uma das duas, está por aí? Val, tô vendo que tá. Oi, Val. Val, Cleitiane. Uma das duas está aí? Cadê? Pode abrir o áudio de vocês, gente. De quem eu chamei, tá? Que é Valquíria Alves e Cleitiane. Valquíria e Cleitiane. Se vocês não responderem, eu vou ter que passar para a próxima pessoa. Bom, então vamos embora, certo? Isabelle e Vanessa estão por aí. Isabelle e Vanessa estão por aí. Isabelle, Vanessa. Estão por aqui. Cadê esse pessoal, hein? Depois vão ficar loucos querendo orientação fora de hora. Bom, Calça, meu querido, como você foi o primeiro, vai acabar que tu vai ser o primeiro na orientação. Pode liberar teu áudio aí, Calça. Boa noite, professora. Boa noite, meu grande. E aí, como anda o teu trabalho? Essas 2 últimas semanas ficou parado, né? Infelizmente, eu fui mais uma vítima desse bendito vírus. Essa semana estou me recuperando ainda. Tanto que não participei da última aula da senhora. Mas tu conseguiu pegar pelo link para assistir, porque a gente discutiu sobre a BNT. Vai ser importantíssimo para vocês. Eu vou dar uma procurada depois aqui no programa para ver se acho. Agora, Ju, pelo que eu entendi, os 2 próximos tópicos que tem que ser enviado é a metodologia, né? e o referencial teórico. O referencial teórico ainda eu não fechei, por causa que eu estou tendo muita dificuldade para associar, né, os teóricos ao assunto. Eu tenho 3 teóricos de pedagogia que citem algumas obras,
mas a grande maioria se faz da parte de administração mesmo. E aí eu estou buscando tentar ligar um ao outro, ligar Não as tem coisas. problema, não tem problema. Você pode trazer pessoas de outras áreas, desde que você, quando for fazer a leitura e a sua escrita, aí você pegue, né, a ideia daquela outra área e adeque, como você falou, adapte, tá, à educação, no caso a pedagogia. Mas não tem problema nenhum você citar esses outros autores de outras áreas, não, viu? Em relação à metodologia, da última vez que eu enviei, acho que foi no dia que a gente enviou os objetivos, eu encaminhei junto um questionário que eu tinha elaborado para aplicar aos gestores, né, da área da Certo. região Aí metropolitana você vai, norte. pronto, aí você vai explicar, beleza, você me mostra o questionário, mas você tem que, como eu ensinei ali, descrever para mim como você vai realizar o teu trabalho, certo? Se vai ser uma análise bibliográfica, se vai ser descritiva, se vai ser observação de campo, aí você coloca. Inclusive, você até pode citar, vai em anexo, questionário, né, pensado inicialmente, até porque o questionário que você de fato vai aplicar com seus gestores, né, ele precisa ser em comum acordo com o seu orientador, orientadora que você vai ter, né, no próximo semestre. Mas então você pode colocar que ele é uma ideia do questionário, beleza? Certo. Tá bom, Tudo querido? bem. Tá certo. Mas aí você continue buscando, você pode encontrar até mesmo em matemática, né, o ensino da matemática deve ter trabalhos sobre a questão de educação financeira também. Você pode não ficar só, né, pesquisando apenas na área de educação, na área de pedagogia. Você pode tentar expandir suas áreas para esse outro caminho, tá bom? Certo. Tudo bem. Algo mais, meu querido? Não, só isso mesmo. É dia 15, né? A data de Até entrega? dia 15 para vocês me enviarem, exatamente. Tá bom? Tá. Então, eu desejo para você melhoras, tome bastante líquido, bastante suco. Eu sei que isso é chato, estou também saindo dessa danada, certo? Mas descanse e quando você puder, você vai continuar o seu trabalho, tá bom? Tá ok, professor. Obrigado. Um abraço para ti. Bom, Soraya tá por aí? Soraya Virgínia tá por aqui? Soraya não está por aqui, então vamos embora. Thaís e Viviane Brito. Thaís Rayane e Viviane Brito. Estão por aqui, moças? Oi, professora. Quem é? Viviane. Ah, oi, Vivi. Tudo bom? Tudo bem? E aí, como estamos? Também. Boa noite, professora. Estão as duas. Sim. Pronto, Oh, professora. Posso falar? pode. Pronto. O nosso trabalho nessa segunda parte, que é o referencial teórico e tal, a gente está pesquisando, a gente já vinha pesquisando, né, e agora a gente está mais firme em artigos, TCCs, um livro. O livro que a gente gostou muito foi o da psicanálise dos contos de fada, que ele é muito bom, assim, para a gente compreender a formação, os contos de fada na formação da criança, da pessoa. Perfeito. Aí, e uma autora que a gente encontrou em diversos artigos, textos, que a gente gostou muito dela, foi Marina Colasanto. Então, não sei se é essa forma de falar, mas, enfim. Aí, a gente gostou muito dela, que como o nosso tema é a representação do feminino nos contos de fadas tradicionais e contemporâneos, Certo. desconstruindo estereótipos da princesa encantada. Aí ela é uma autora que defende muito a questão da mulher, e ela também escreveu vários livros infantis para criança e também para adulto, para essa reflexão. Aí a gente quer colocar ela de forma assim, bem clara no nosso trabalho.
E a gente vem desenvolvendo, assim, essas pesquisas para poder descrever o referencial teórico. Vocês chegaram a ler o trabalho que foi a minha orientadora, a Semiramis, que eu passei para vocês? Sim, a gente leu. Fizemos até algumas anotações também. Foi um dos artigos. Beleza. E a gente pegou também alguns autores, né, que ela utilizou. Isso, era isso que eu ia perguntar, porque como vocês estão trabalhando com educação, referência dela. E quer queira, quer não, vocês estão trabalhando com a perspectiva, né, de gênero, como o gênero feminino ele é trabalhado nos contos infantis, né? Vocês têm que dar uma olhadinha nas leituras que a Semiramis fez sobre gênero e educação. Tem uma série de artigos lá e tem uma autora que é importante que vocês deem uma procurada nela, que é a Guacira Louro, tá? Então vocês procurem os trabalhos da Guacira, tá? Que aí ela trabalha muito com a ideia de gênero e educação. Ela trabalha muito com a questão da teoria queer, né? Mas ela também traz essa perspectiva do que é gênero e educação, que é isso são os conceitos, né? O conceito do feminino que vocês vão trabalhar no tema de vocês. E a própria Judith Butler, né, que é a famosa, né, a pensadora, né, Judith Butler, que escreveu O Segundo Sexo, que é aquela frase famosa, né, não se nasce mulher, torna-se mulher, né? Então, de que maneira, no trabalho de vocês, né, os contos de fadas, eles reforçam o estereótipo, eles podem desconstruir um estereótipo, entenderam? Sim. Pronto. Aí vocês vão trazer essas leituras, tá, pra gente. E na metodologia, como é que vocês vão fazer? O que é que vocês estão pensando? Bom, a metodologia... Na verdade, a gente pensou mais na questão dos referenciais teóricos, para poder descrever essa outra parte, né? Que a metodologia é a gente contar um pouco do porquê, né? A justificativa, não é isso não, professora? Não, na metodologia foi aquilo que eu acabei de explicar. É como vocês irão fazer o trabalho de vocês. O trabalho de vocês sim. vai ser só bibliográfico, vocês vão basear nas leituras, se vocês vão fazer, entendeu? Alguma observação, se vocês vão fazer alguma intervenção, né? Se vocês vão analisar os contos propriamente ditos, livros de contos de fadas, os filmes, enfim, certo? A gente pretende só analisar assim, livros, contos, várias histórias, né? Da contemporaneidade também. E aí seria legal vocês citarem um pouquinho, né? Vocês citarem, né, algumas obras que vocês, porventura, achem que vai ser importante, tanto das obras clássicas quanto dessas obras mais atuais. Ótimo. A gente pretende fazer isso. Então, beleza. Agora, intervir, professora, seria... Como assim seria intervir nessa... Não, porque tem alguns trabalhos que vão promover algum tipo de intervenção, sei lá. Não é o caso de vocês, né? Eu só mencionei, por exemplo, vai desenvolver um projeto e quer aplicar esse projeto numa escola para ver se funciona, entendeu? É isso que a gente chama de intervenção. É um trabalho que vai discutir a relação com a família, então vai fazer alguma atividade na escola com a família, entendeu? Isso é que eu chamo de intervenção. Entendi, tá? Obrigada. Não é o caso do trabalho de vocês, não, tá bom? Tá bom. Pronto, é só isso, professora. Então, estão encaminhadas, não é isso? Isso, estamos. Pronto. Então, sigam aí, qualquer dúvida, manda lá um e-mail para mim, tá bom? Tá bem. Ok. Obrigada. Abraço para vocês, boa noite. Outro abraço. Boa noite. Boa noite, turma. Bom, depois de Thaís e Vivi, é Rafaela. Rafaela está por aqui? Rafaela está por aqui. Jaine e Jéssica. Cadê Jaine e Jéssica? Estão aqui? Tá Jaima, não. Jaine e Jéssica.
Jaine e Jéssica não estão. Jerusa e Isabel. Jerusa e Isabel. Cadê as meninas? Jerusa e Isabel. Ih, gente. Difícil, hein? Valquíria Freitas e Ana Paula Gomes. Ana, eu já vi que tá ali. Valquíria também. E Valquíria também. Pronto, queridas. Vamos embora conversar. Já que o pessoal ainda não apareceu, digam lá. A questão do desenho, não é isso? Como é que está boa noite. O levantamento bibliográfico, os trabalhos de vocês? Como é que está? Eu tenho pesquisado em alguns artigos que eu estou lendo e também no referencial curricular nacional para a educação infantil, para coletar alguns dados sobre o tema. E encontrei alguns teóricos bem importantes, assim, que eu gostei muito, para citar na minha revisão teórica, que eu achei importante, separei alguns. Ótimo. Posso até falar alguns. Dedique, Edite, Forma de Pensar, o Desenho, Desenvolvimento do Grafismo Infantil, também separei Ferreira Aurora, né? A Criança e a Arte, Dia a Dia na Sala de Aula, e Nancy Rabelo. O desenho infantil, entenda como a criança se comunica por meio de traços e cores. Aí eu li alguns artigos, procurei alguns artigos, e eles são bem citados nesses artigos que eu encontrei. Isso é que é legal, quando você lê vários artigos, e aí você começa a perceber artigos que envolvam um tema, você percebe que vários vão citando os mesmos livros, as mesmas pessoas, que mostra que vocês também precisam ler aqueles livros, aquelas pessoas, certo? É verdade, professora. Eu também vi não sei se a palavra correta é essa, Laverberg, que é um teórico também que eu dei uma estudada aqui num artigo que eu vi, né, do blog que eu vi, Tempo de Creche, que fala sobre os garatujos desordenados, os garatuchos controlados pela criança. Então, a gente está pesquisando muito nos artigos, que fala muito sobre o desenho. Ótimo. E aí vocês também têm que buscar, que vocês já devem estar buscando também, tanto sobre a questão da grafia, quanto da própria questão da educação infantil, né? Autores que abordem essa fase do desenvolvimento escolar, e aí vocês juntam com esses autores que vocês estão pesquisando, tá certo? Ô, professora, pode também entrar a Piaget também, não é? Claro, a gente está falando das fases do desenvolvimento. As fases do desenvolvimento cognitivo, não é isso? Isso, sim, pode entrar. Ô, Ju, a justificativa e que ficou, assim, mandou rever. A gente pode mandar, quando a gente for mandar por esse para a senhora ver outra vez? Sim, por isso que eu pedi para vocês esperarem, para quando vocês me mandarem com os novos acréscimos, né? Eu também vou olhar as correções que vocês, porventura, vão fazer no que eu pedi, certo? Tá certo. Ok, professora. Professora. Oi. Esses teóricos que a gente está vendo, assim, citando, né, que eu citei alguns aqui, esse Edith, Ferreira Aurora, é bom a gente ter em mãos também esses livros, né, porque a gente lê as citações deles em alguns em outras artigos. Tentem ver se vocês encontram online esses livros, certo? Eu já procurei, eles não têm. Ele não baixa. Ele não baixa, Ju. Mas tem aquele estante virtual, que lá tem alguns livros muito bons, bem baratinho, inclusive... Pronto, aí vocês dizem, aí vocês falam que vocês, né, identificaram tal e tal autor, que vai ser importante, e que vocês pretendem lê-los. Digam isso, tá bom? Uhum. E assim, quando se passar nessa pandemia, ninguém sabe como é que vai ficar, assim, a gente ir para as creches, para fazer também um levantamento, né?
vocês podem pensar em fazer uma pesquisa de campo, né? É. Conversar com as professoras de educação infantil, para ver como é que elas percebem, como é que elas utilizam, né, as garatujas ou os primeiros desenhos das crianças, né, como fonte para avaliar, como fonte para... E é legal vocês darem uma olhada também na BNCC, viu, gente? A Tá parte certo. que tem falando, né, sobre a educação infantil, sobre, né, sobre os campos de experiência. Um deles traz muito a questão do desenho. Aí vocês deem uma olhada lá na BNCC também, tá bom? Tá ok, Ju. Tá bom, obrigada. E a metodologia de vocês vai ser isso, aquilo, né? Vai ser bibliográfica, vocês pretendem fazer também, né? Observação de campo, aí vocês colocam isso bem organizadozinho lá na metodologia, tá bom? Livros, artigos, né? Isso, vão se basear em pesquisa bibliográfica, em livros, artigos, dissertações, essas coisas, mas também vocês vão fazer uma observação em campo, uma entrevista com professoras, certo? Tá bom. Tá bom. Boa noite, professora. Algo mais, meninas? Obrigada. Não, obrigada. Obrigada também. Deixa eu ver aqui agora, depois das meninas. Mônica e Jailma. Oi? Mônica e Jailma. Justamente, são as próximas. Ju, a gente está vendo muito, quando a gente vai ler artigos, trabalhos prontos também, né? Naquele site que a senhora deu, na Cielo, não foi? Uhum. A gente encontra muito Arthur Moraes. Ou seja, vocês têm que ler Arthur Moraes. Isso. E tem livro dele. Ótimo. Tem um livro muito bom. Só que a gente não consegue baixar. Não baixou ainda, né? E para comprar, parece que é R$50 fora o frete. A gente não pensou ainda como vai fazer. E tem outros teóricos também que a gente achou. É porque eu não sei pronunciar o nome. Copa Vila, alguma coisa assim. É o nome de um teórico também que a gente encontrou muito. Cunha também a gente encontrou muito nos artigos, nos trabalhos prontos. E Freitas. A gente está lendo os trabalhos e faz anotações. Eu fiz aqui a definição de consciência fonológica para cada um. Certo. Arthur Moraes, o que é consciência fonológica. Tem um aqui que eu não sei falar o nome. Os dois aqui não sei falar o nome. Depois você aprende a pronúncia do nome dos caras. E assim, quem importa é você conseguir pegar a ideia do texto, o que é que o texto vai contribuir para o teu trabalho, o trabalho de vocês, entendeu? E para a metodologia, a gente estava pensando, mas como a Paula falou agora e Valquíria, a gente não sabe como vai ficar essa pandemia, né? Porque seria o quê? Uma visita de campo. Imagine, coloquem como vocês fossem fazer de fato, certo? Tá. Mas aí vocês podem colocar uma ressalva, né? Ainda dependendo, né, da situação, como ela vai se desenrolar. Mas pretendemos, entendeu? Aí você coloca o que vocês gostariam de fazer. Porque se tudo der certo, vamos ser otimistas, se tudo der certo e as coisas começarem a melhorar, aí vocês vão fazer mesmo, tá? Porque seria uma boa, né? Você participar, ver o trabalho da professora com as crianças, através de figuras, né? Fazer a leitura. Isso. E caso não, assim, caso a gente não volte ainda à normalidade tão rápido, a gente rever como é que vai funcionar, né, para o próximo semestre. Mas o ideal é pensar que a gente vai conseguir fazer essa voltar gradativamente, né, para as nossas rotinas. Diga, o que você ia perguntar? Isso, mas está sendo um trabalho muito... Porque essa pandemia veio para arrasar, viu? Todo mundo. Todo mundo. Aí complica, que eu não posso ir para casa de Jailma, a gente tem que estar se falando pela internet. A internet, às vezes, está uma coisa. Pronto, ela está sem poder falar com a senhora, ela pode só escrever. Né? Mas ainda bem que ela está conseguindo ouvir, porque aí ela pega as dicas, tá bom? Pega. Então, Ju, é isso. Ótimo. Então, vocês já estão encontrando quem tem que ler, mesmo que você, como você falou, foi o que eu disse para as meninas, você não leu ainda, mas que você entende da importância desse autor, desse respectivo autor que você me citou, tá? Que vocês pretendem lê-lo. E por que vocês pretendem lê-lo? Porque vocês têm visto ele sendo citado, porque o trabalho dele traz tal coisa, traz tal ideia, entendeu? O que é aquele livro que você separou, tanto que você já leu,
quanto que você pretende ler, o que é que ele vai ajudar no trabalho de vocês, tá bom? Ô, Ju, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse pré-projeto, ele pode dar continuidade no projeto, de verdade, no TCC? Ele é o projeto do TCC, né? Projeto de diplomação 1. Aí no próximo semestre é projeto de diplomação 2. Você vai converter o seu projeto, aí você vai pôr em prática ele, você vai construí-lo, tá? Porque não pode mudar de tema. Eu disse, não, mas eu vou perguntar à professora, né? Poder mudar? Pode. Mas já é outro trabalho, né? Mas aí já, tipo, toda essa pesquisa, todo esse levantamento que vocês estão fazendo, leituras, vão se perder. Se você quiser mudar para o próximo Isso, semestre, eu não penso em mudar. você vai fazer tudo de novo. Não, vai ficar esse mesmo. Já o trabalho está bem andado, né? Caminho andado, né? Perfeito. Pronto, Ju, qualquer dúvida, eu mando mensagem no e-mail, tá bom? Pode ser no e-mail, pode ser aqui no Teams também, que vem para mim do mesmo jeito, tá bom? Pronto, tá certo, Ju. Obrigada, tá? Obrigada, querida. Se cuide. Você também, Ju. Um abraço. Outro. Laura e Michele. Laura Kelly e Michele Mercedes. Estão aqui as meninas? Eu acho que não. Nem Laura, nem Michele estão por aqui. E as últimas de hoje, que seriam Joseli e Leandra. Professora. Eu já vi. Oi, quem tá falando? É Laura. Oi, Laura. Boa noite. Ah, Laura Kelly, tava procurando Kelly. Michele não tá por aqui não, né, Laura? Não, só tá eu, professora. Pronto, querida. Então vamos lá. Como é que tá o levantamento do trabalho de vocês? Bom, na verdade, a gente está procurando em arquivos. Vários arquivos a gente encontrou. Aí é porque fica bem difícil, né? Porque a gente mora tão distante e tudo é pelo celular. Aí o que eu vou encontrando, eu vou passando para ela, o que ela vai encontrando, vai passando para mim, a gente vai juntando. Certo. E, na verdade, a gente encontrou alguns artigos que a gente salvou. Aí eu queria perguntar à senhora, a gente pode citar mais de 2 teóricos? Tem a quantidade, professora? Não, assim, quanto mais você mostrar que você conhece o seu tema, é melhor, tá? Aí você pode escolher aqueles que você considera mais importantes, aí você fala mais sobre eles. Inclusive, lembre que eu falei na aula passada, é legal que no referencial teórico vocês tragam algumas citações, tá? Desses trabalhos que vocês estão lendo já, para dar mais robustez, para dar mais força ao trabalho de vocês. Aí vocês podem escolher aqueles teóricos principais para falar mais deles, e aí vocês podem dizer, mas para além desses, ainda leremos fulano de tal, Beltramo de tal, o artigo tal, certo? Não precisa se debruçar tanto, mas vocês precisam falar dos principais que vocês vão utilizar, tá bom? Tá certo. Mais 2, 3, 4. Ok. E sobre referente a livros, porque a gente não encontrou também. Na verdade, eu estava pesquisando também, não encontrei para baixar livros. Porque você, nos trabalhos, nesses artigos que vocês estão lendo, vocês estão olhando na referência bibliográfica deles, o que eles citam, porque tem autores, não sei se é Valon, não lembro agora, tem autores que trabalham especificamente com a questão do lúdico e da brincadeira, que são autores que são bem citados, né? Aí seria interessante vocês darem uma olhada no referencial teórico, se eles estão citando, né? Se vocês estão lendo, sei lá, 4 artigos, vocês vão comparar o referencial teórico desses 4 artigos, né? E vão ver se eles estão citando os mesmos livros, entendeu? Ah, sim. Sim. Para não ficar aquela coisa repetida. Não, mas se eles estão citando os mesmos, é porque, de algum jeito, vocês precisam ter contato com aquela leitura que eles fizeram, entendeu? Entendi. E a gente vai fazer também, queremos também, né, uma pesquisa de campo, porque ali é o nosso dia a dia, né, a convivência. Certo. Aí como vocês, como é que se diz? Pretendem fazer isso? Vocês vão só observar? Vocês vão
né, levar as brincadeiras para aplicar com as crianças? Como vocês pretendem? No caso de vocês, isso aí já seria uma intervenção, né? Se vocês fossem pensar em alguns tipos de brincadeiras e para levar, pedir para trabalhar com as crianças para ver o resultado, isso aí já seria um tipo de pesquisa de campo e de intervenção, entendeu? Isso. Pensamos nisso também, em levar as brincadeiras. Ótimo. Certo? Certo. Pronto, querido. Tô vendo aqui rapidinho. Tô vendo aqui Frobel, vou botar aqui um link para vocês, que eu joguei aqui no Google, né? Teóricos sobre brincadeiras e educação. Deixa eu colocar aqui. Cadê? Vou colocar aqui no chat, e aí vocês... Esse chat que eu tô colocando aqui é para quem trabalha com lúdico, com brincadeira. Se tiver mais alguém no grupo que quiser, dá uma entrada aí, porque ele vem citando alguns autores. Eu joguei agora no Google. Vocês cliquem aí e dão uma entrada lá. Tá certo? Algo mais, meninas? Algo mais, Laurinha? Não, professora, por enquanto tá bom. Tá tranquilo, né? Tá, Pronto, então, tá. dá uma olhada aí nesse link, vê os autores, aí pesquisa um pouquinho mais sobre os trabalhos deles, para ver se dá para contribuir no trabalho de vocês. Tá bom? Ok, tá bom, obrigada. Nada, querida. O que o Val botou aqui? Julie? Oi, minha linda, fale. Oi, sou eu. Eu não tô hoje não, para orientação não, mas Jaine, estava conversando com Jaine, e ela não conseguiu entrar, e hoje é o dia dela, com a amiga Jéssica, que Jéssica já não vem vindo com Entrando. problema para acessar há muito tempo. E Jaine, ela não está conseguindo, a plataforma dela saiu, e quando ela for voltar para colocar o e-mail, não tá dando erro. Aí ela pediu para lhe avisar. Pronto. Aí, se ela quiser, ela pode ficar para a próxima semana. A gente dá uma encaixada, tá bom? Certo, vou falar para ela. Obrigada, E era uma coisa que eu ia perguntar, porque tem pessoas aqui que não são especificamente de hoje, mas se quiserem, quando a gente encerrar, tirar alguma dúvida, fiquem à vontade, tá bom? Certo, vou falar para ela. Obrigada, viu? E você mesmo, Gleice, ou quem eu tô vendo aqui que não é de hoje, né? Se quiser tirar alguma dúvida hoje, pode também tirar. Eu tô aqui para isso, certo? Estava ansiosa por isso. Eu tô só absorvendo informações. Ótimo. Deixa eu ver aqui a minha lista, tá? Laura foi agora. Joseli e Leandra estão aí? Chegaram, Josi e Leandra. Foi... Não, chegaram não, né? Então, Val chegou um pouquinho depois, Valquíria seria a primeira, mas como ela só chegou agora, eu vou conversar rapidinho com ela. Aí depois que eu conversar com Valquíria, aí quem quiser tirar dúvidas, a gente tira, tá bom? Dos outros trabalhos. Josi tá, eu acho, viu? Josi tá? Eu estou aqui, boa noite. Ah, então vamos embora. Josi, depois Josi, Valquíria, depois a gente conversa com o resto do pessoal. Como é que está o trabalho, Josi? Como estão as coisas? Professora, eu estava aqui, olha, eu queria fazer a coleta de dados que eu queria fazer seria a descritiva, mas eu acho que não vai dar por conta dessa pandemia, que a gente não tem como fazer essa pesquisa em campo. Mas diga isso, mas fale isso que eu falei, que eu estou dizendo para as meninas. Coloque o que você gosta, que você pretende fazer, se isso só não acontecerá se a situação permanecer como está. Mas não como você acha que... Porque a pesquisa de campo vocês não vão fazer agora no projeto. A pesquisa de campo vocês vão fazer durante para o TCC, no próximo semestre, entendeu? Aí pode ser... Porque como eu trabalho já com a educação infantil, aí eu tenho muitas coisas que eu já fiz em relação a isso, né? Assim, eu estou falando na prática, com as crianças. Aí eu pensei em fazer isso justamente porque, mais ou menos, apesar que eu ainda não estou conseguindo encaixar tudinho aqui no pré-projeto. Eu estava olhando aqui um livro, um livro curto, com 10 páginas, cadê o nome dele aqui? De José Wilson Valdevino, não sei se a senhora conhece. Não, conheço não. Ele fala um pouco sobre jogos também na educação infantil. Ótimo. Mas eu fiz uma pesquisa. Rapidinho, Josi. Esse link que eu coloquei aqui para as meninas, que eu acabei de falar com elas, vem falando sobre a questão de brincadeira e do lúdico. Pode ser útil para você também.
Pronto. Agora, tem aqui, deixa eu ver aqui o nome dessa. Silmara Castro, né? Ela fala sobre o resgate da ludicidade e a importância das brincadeiras. Ótimo. Também. Tem tudo a ver com o tema de vocês. Uhum. E eu pesquisei também alguns, eu ainda não conheço e também não sei ler o nome desse pessoal aqui, que é Wisingham, 1996. Você depois aprende, depois você aprende. E fala um pouco da relevância que a ludicidade tem para a aprendizagem da criança na educação infantil. E os outros autores que ajudam a entender o lúdico na educação infantil é Piaget, Van Gogh, Santos, e outros. Eu dei uma olhadinha aqui. Eu joguei aqui também no Google agora e eu vi aqui alguns livros que estão aqui, tipo, tem um na estante virtual de 22, a ludicidade na educação, uma atitude pedagógica, né? R$22 na estante virtual. Aí tem outro aqui que é um book, né? Que é o livro digital, é mais baratinho, 25. Ludicidade, desafio de perspectivas em educação, certo? Joguem no Google. Agora, professora, eu estava olhando também pelo YouTube, assim, algumas coisas, algumas entrevistas que fizeram, né, com crianças em outras escolas, eu estava assim, dando uma olhada sobre isso também. Ótimo. Dá para, né, ajudar. Isso, certo? E aí, a metodologia você coloca que você gostaria de fazer a intervenção, a visita, né? Que vai ficar submetida à questão da volta à normalidade, às aulas presenciais, né? Mas aí a gente pode pensar também no futuro, se a gente não voltar imediatamente para a aula presencial, a gente entender como é que os professores estão trabalhando, né? Dentro desse mundo. Né, digital. Né? Por conta da... Entendi. Certo? Pode ser. Certo. Tá, mas bote como... Vamos imaginar que você vai fazer o trabalho todo, né, certinho, com a gente voltando para as aulas, tudo normal. Então, coloque como vocês esperam que vai acontecer. O que pode fazer é colocar uma ressalva, né? E estamos mediante, né? A nossa intenção é essa, mas só poderá ser concretizada quando voltarmos à normalidade. Coloca alguma notinha falando sobre isso, tá bom? Tá bom. Obrigada. Nada, Josi. Agradeço, viu? Pronto. Val, cadê tu, Val? Valquíria Alves, estás aí? Abre teu áudio. Cadê as metodologias ativas de Val? Cadê? As mídias digitais. Valquíria? Oi, tá ouvindo? Agora estou lhe ouvindo. Oi, boa noite. É porque aqui eu tô sem fone e eu não tô no notebook. Aí eu falo ou eu escuto. Mas como eu falei, hoje desde o início, quando eu entrei, já acho que 15 minutos depois, aí eu já entrei só para ouvir, entendeu? Eu já entrei determinada que só ia participar mesmo quando a minha dupla tivesse, entendeu? Porque até então tá muito solto, tá separado. Aí, com uma integração melhor, a gente conversando junto, articulando desde o começo, desde a aula, desde o início da aula ficava melhor, entendeu? Aí, Cleitiane entrou agora, então... Cleitiane está aqui. Pode liberar o áudio também, Cleitiane. Ela acabou de entrar, entendeu? E eu tô só para ouvir, realmente. Na outra vez eu já entrei sozinha, aí já fiz a minha participação. E hoje, assim, como eu fiz já, a minha organização que eu fiz foi sozinha, entendeu? Então eu vou ficar só de ouvir mesmo. Mas e como é que está o levantamento? Obrigada, Val, por esperar. Obrigada, professora. Nada, querida. Como é que está o levantamento bibliográfico de vocês, dos trabalhos, dos artigos, dos livros? Pronto, nós estamos para comprar, eu realmente esqueci, eu anotei para comprar os 2 livros, o Homo Sapiens, e o outro que é o da nossa EAD até, entendeu? Que é Educação e Tecnologias, que eu achei ele muito legal, os trechos que tinham lá, né, para nós disponíveis. Então, nós precisamos comprar para nos fundamentar nesse.
E tanto o Cleitiane quanto eu pesquisamos muito, né? Artigos, tem vários artigos, entendeu? Ainda mais De porque está congresso. super atual. Oi? Está muito atual, né? A questão das mídias digitais para a educação hoje em dia. Então, tem muita coisa sendo produzida, muito trabalho. Vira e mexe tem live sobre isso, né? E experiência própria, aí assim, você indicou que, como eu quero pesquisa de campo, né, se for possível, aí se não for, aí vai ficar na entrevista, né, eu vou ter muita gente para entrevistar, Cleitiane também, e a vivência também, a gente está vivendo as experiências agora, né, tanto ela quanto eu ministrando aulas virtuais, enfim. Então, o meio, de Tem certa forma, né, com essa tem esse coisa ruim que plus, surgiu, né? né, teve seu lado bom. A gente tem que pensar, né, de que as coisas podem, como é que a gente pode adaptar a nossa prática, né? Então, continuar fazendo esse levantamento que vocês estão fazendo. Aí vocês podem, inclusive, citar, se não comprar o livro, dá tempo de chegar e vocês lerem alguma coisa, mas eu sei que tem resenha sobre o que eu falei para vocês, o Homo sapiens. Tem resenha na internet dele. Tá? Vocês podem falar que pretendem lê-lo, mas já sabem que ele pode contribuir por isso, por isso, por isso. Entendeu? É isso. Eu procurei, assim, eu ainda consegui uma parte do conteúdo, mas só que, enfim, eu fui pelo celular, aí eu printei, né? Várias partes do que tinha lá disponível, só que não foi bem legal. Acabou sendo um site malicioso, aí eu prefiro realmente comprar. Aí eu fiquei de comprar um e Cleitiane comprar outro, entendeu? Ótimo, Pra ótimo. gente É ter... porque livro nunca é demais, gente. Livro para professor nunca é demais. Ó, eu joguei aqui no Google, aí eu vi aqui um artigo para vocês, que foi do EduSérie, tá? Aí vocês dão uma olhadinha que eu estava vendo justamente o referencial teórico desse artigo. Eu acabei de postar aqui no chat, meninas, para vocês. E aí no referencial teórico tem um autor que eu gosto, que eu nem tinha pensado nele, que é o Manuel Castelli, que ele fala sobre a questão do mundo em rede, né? Ele não fala especificamente da educação infantil, mas ele serve para vocês entenderem o que é esse mundo conectado, as mudanças. Aí é legal vocês terem a leitura dele. Aí tem aqui uma série de outros trabalhos de educação e tecnologia, de Vani Moreira Kensky, é uma outra possibilidade, né? O Novo Ritmo da Informação, outro livro aqui para vocês. Aí dá uma olhadinha tanto no artigo quanto no referencial teórico, a letramento digital, a educação que desejamos, a identidade do professor que utiliza as tecnologias e mídias digitais, uma série ele cita aqui artigos e livros que podem ajudar vocês. Eu concluí um curso de gamificação, Games e Educação, foi até pela Teacher eles devem ter indicado, né? Alguns livros, aí tem podcast, tem e-books, e assim, um dos teóricos, né, um especialista, eu esqueci o nome dele, que geralmente eu guardo a ideia e esqueço o nome do teórico, né? Mas não pode, para poder pesquisar. Mas depois eu vou e lembro, aí uso sempre. Tá Enfim, então vai servir também, né? A ideia dele e do curso em si, aí as controvérsias que tem em relação ao jogo, né? Que é uma das pegadas da tecnologia hoje em dia, atrair, né, para o pedagógico. Falou até um jogo, por exemplo, o nome dele é 12 de setembro, o nome desse jogo, é um jogo de batalha, e que você olha assim e diz, poxa, como é que dá para levar uma coisa dessa para a sala de aula? E dá. Ele disse a experiência dele, o que ele fez com esse jogo. Então, é só um exemplo dentre as centenas de exemplos de uso de tecnologia, né? Esse aí é um jogo que muita gente ia recriminar. Ele fala dos preconceitos do uso da tecnologia e do uso dos jogos. E ele derruba, né, alguns argumentos, mas lógico que ele orienta, né? Assim. Não é um fuzuê, né? Tem que ter cuidado também, saber usar. Perfeito. E a metodologia de vocês? Vocês vão fazer ela bibliográfica, mas vão fazer ela aliada com alguma outra questão? Olha, é bibliográfica, é entrevista, certo? E a observação.
Foi uma ideia que nós juntamos da última vez no primeiro ano e a gente se baseou nisso. Né? Só fica complicado agora, que a gente não sabe como é que vai ser até o final do ano, para fazer essa observação de campo. Entendeu? Mas aí, isso aí, o bibliográfico vai ter, né? Mas nessas três vertentes que a gente quer seguir. Porque, como eu disse desde o começo, né? E também tentar ver a questão do público e do privado, se possível. Então, eu acho legal você ir para campo. Perfeito. Tá ótimo. Tá todo mundo nesse mesmo pé, né? A gente não tem muita certeza de como será o próximo semestre, mas vamos pensar que a gente vai conseguir realizar. Então, façam a metodologia de vocês imaginando que a gente vai conseguir ir para campo. Caso não, aí a gente revê, quando a gente for para o próximo semestre, para repassar, reencaminhar as orientações, aí a gente vê como proceder mediante a realidade que a gente se encontrar naquele momento. Tá bom, gente? Tá bom, Val? Eu sempre, né, se ligar de um jeito, fazer outro. Oi, tá abafado. Estou dizendo assim, sempre existe um plano B, um plano C, né? A gente tem um objetivo, mas se for necessário mudar no caminho, a gente muda. O que importa é fazer um trabalho de qualidade. Perfeito. E que seja realizável, né? Que seja possível levar para a sala de aula. Ótimo, ótimo. Algo mais, Val? Algo mais, Cleitiane, de dúvida? Por mim, não. Também, tudo ok. Tranquilo? Pronto. Tranquilo. Obrigada, Ju. Nada, amore. Quem está aqui? Porque agora eu não sei se chegou alguém que não participou depois. Isabelle, Carlson já foi. Soraya, se Soraya entrou. Rafaela. Jeruso e Isabel. Se o pessoal entrou aqui depois do que a gente começou, depois que eu fiz a chamada. Bom, se não, quem está por aqui queria tirar alguma dúvida a respeito do seu trabalho, fique à vontade para falar agora, tá? Professora? Oi, eu estou falando com quem? Professora? Claudilene, oi. Tá me ouvindo? Claudilene? Oi, porque deu uma caída aqui na minha internet. Tudo bem? Tudo, diga lá, querida. Veja só. A minha situação é igual a de Laura e a de Michele. Eu tenho procurado, assim, em teses, artigos, e aí eu separei, como a senhora orientou, eu leio o resumo e aí... Desafios e benefícios dessa relação, beleza. Aí, assim, procuro, porque não dá para ler, né, tudo de uma vez, aí eu procuro ler o resumo e a introdução para ver se tem alguma coisa a ver, né, porque alguns artigos quando eu ia ler, o tema parecia que tinha alguma coisa a ver. Quando eu ia ver a introdução, nada a ver. Aí eu separei, acredito que uns 6 artigos, entre artigos e teses, do mestrado, doutorado, e separei, né, aí arquivei lá. Aí eu pensei o seguinte, a gente tem que citar agora, já ler livros, ou eu posso basear a nossa revisão teórica só nesses artigos e nessas teses? Você pode, mas o ideal é que você cite que você sabe da existência dos livros e que você pretende lê-los, entendeu? Pronto. Inclusive, assim, eu vi 2 livros bem interessantes, esqueci até o nome do autor, mas aí, assim, a gente não necessariamente tem que ler os livros agora, não é isso? O ideal é que vocês saibam que ele tem. Que Saiba a ideia, né? Isso. E ressaltem que vocês pretendem lê-los, tá? Pronto. É outra coisa também que eu estava em dúvida. Aí, alguns artigos eu comecei a ler, aí tinha, assim, um exemplo, Silva 2010. Aí, entendia eu que era um livro. Aí eu disse, eu vou ver o que é que esse Silva 2010, depois de entender o contexto, né, o que ele falava sobre família, a nova configuração de família, a questão da participação, aí eu joguei lá no Google, Silva 2010, um exemplo. E aí me jogava para outro artigo.
Aí não necessariamente quando uma citação tem Silva, ou sei lá, é um livro, pode ser um artigo. Até porque não, é um exemplo, viu? Eu sei, até porque dependendo do sobrenome, pode ser um sobrenome muito comum, entendeu? Aí é ideal você ver Silva no corpo do texto, mas você procure lá na referência bibliográfica o nome, a referência completa, aí você pesquisa pela referência completa, entendeu? Aí a minha dúvida é o seguinte, eu achava que toda essa citação, que era o sobrenome do autor e o ano, era propriamente um livro, mas não é isso? Não, é o livro, mas é isso que eu estou falando para você. Se você quiser pesquisar, porque dependendo do sobrenome, pode ser um sobrenome que lhe leve para outros autores que têm o mesmo sobrenome. Aí é legal você ir para a referência bibliográfica, e na referência bibliográfica tem o nome completo da pessoa, o nome do livro, o nome do artigo, entendeu? A minha dúvida era essa. Teve um, inclusive, que eu peguei o nome e o sobrenome, era Marcondes, e eu coloquei lá, e realmente, aí me levou para um artigo que realmente falava. Aí eu procurei na referência desse artigo e estava lá. Só que pensava eu que era um livro, mas não, era outro artigo. Então eu entendi que o autor desse artigo que eu li, ele se baseou nesse artigo de Marcondes. Exatamente. Pode ser isso, não é isso? Pode. Eu estava preocupada, porque eu disse, pronto, a gente não leu nenhum livro completo, como é que a gente vai fazer essa referência, né? Aí eu descobri o Brasil hoje. Aí faça isso, querida. Você cita os livros que você conhece, os autores. Tem muita gente também da psicologia que fala dessa relação, né? Família, escola, muita gente da psicopedagogia, tá? Aí dá uma pesquisada nesses trabalhos que aí você se diz, né? Você já leu tais trabalhos, você fala um pouquinho sobre eles, mas que vocês, no caso, se sua dupla, não sei, pretendem ler tal autor que foi indicado como uma referência por isso, tal autor também, aí mostra que vocês conhecem as leituras que vocês ou já fizeram ou que vocês precisam fazer, certo? Tudo bem, era isso mesmo, porque eu pensava que realmente só ia a citação quando era provavelmente um livro. Eu não imaginava que era uma tese, era um trabalho. Pode fazer citação de artigo, de monografia, de dissertação, de tese, pode sim. E assim, para agora mesmo não dá para a gente ler um livro, mas assim, já tem 2 livros que eu já pesquisei, vi que realmente ele fala dessa interação, e tem uma autora também, que já uns 5 artigos que eu vi, que cita ela, só que é de 2005 os trabalhos dela. E aí, não está muito distante? Não, dá para trazer algumas ideias do trabalho dela. Tá bom? Tá bom, pronto. Tá certo, é isso mesmo. Obrigada. Algo mais que eu lhe ajudo? Não, professora, no momento só isso mesmo. Pronto. Já dá uma vista. Aí quando for seu dia da orientação, a gente conversa mais um pouquinho, tá bom? Tá certo, professora. Obrigada. Boa noite. Nada, filha. Boa noite. Julie? Oi? Diga, Gleice. Gleice, essa dúvida que Cal teve agora, eu também me deparei com essa situação. Quando eu ia para o Google colocar um nome de um autor, só me levava para trabalhos já produzidos, né? Eu ficava morrendo de medo. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou tirar alguma coisa e não cair na questão do plágio, né? Porque gente, vocês podem tirar agora, contanto que vocês coloquem a referência, entendeu? Não tem problema sempre achava que eu ia encontrar um livro, que nem a nossa colega falou. Quando a gente coloca o nome lá, que a gente vai pesquisar, eu achava que eu ia encontrar o livro, mas não. Geralmente a gente encontra TCCs, outros artigos, quando você vai ver na referência bibliográfica, na referência, o que tiver com editora, ano, é porque é livro. Os que não tiverem com editora nem ano, provavelmente é artigo, é tese, é dissertação, entendeu? Aí tem essa diferença. Ou então você pode pesquisar, né? Botar lá o nome do autor, o nome do trabalho, e botar lá livro, para ver se é um livro ou se é um artigo. Entendeu? Entendi, tá bom, obrigada. Só isso, Gleice? Só, patroa.
Pronto. Tá bom, querida. Um cheiro para tu. Gente, alguém mais quer tirar... Cheiro. Alguém mais gostaria de tirar alguma dúvida? Ou chegou, porventura, que teria a orientação hoje e eu não falei ainda? Tem mais alguém? Bom, gente, então, se mais ninguém tem dúvida, né, a gente vai finalizando agora, certo? Quem porventura, vocês falarem com as colegas de vocês que não puderam estar aqui presentes hoje, digam que elas tentem entrar na próxima segunda, porque aí, mediante o tempo, como deu tempo hoje, aí eu converso com quem ficou faltando que ficou faltando hoje, tá bom? Um cheiro para vocês. Boa noite, boa semana. Continuem pesquisando, continuem, né, escrevendo, se debruçando sobre o projeto, tá? Vou encerrar aqui a gravação. E aí eu peço